Fala aí, povo de Deus! Vamos abrir o coração hoje um pouquinho? Seja sincero, nessa pandemia aí você tem orado pelo Brasil, você tem orado aí pela nossa nação? Eu tenho orado até bastante com relação a isso. Eu vou confessar uma coisa, por acaso, você tem às vezes a impressão que o céu está fechado, que Deus parece não estar escutando, porque cada vez que eu abro o meu WhatsApp, eu tenho um grupo, sabe, de amigos, se eu vejo que um amigo perdeu um parente, um amigo perdeu uma irmã, o outro perdeu uma sobrinha, sabe? Cada vez parece que as coisas estão piorando e a igreja tem orado, nós temos orado, e a gente começa a contestar nós mesmos e falar o que eu estou fazendo de errado, o que a igreja está errando, que nós oramos e as coisas parecem cada vez piorar mais. Sabe, nesse meio de agonia eu mudei do Rio para São Paulo e nessa agonia toda eu ligo constantemente para minha mãe e num desses papos ela me disse algo, ela disse assim, olha, cada vez que eu penso nessa pandemia, eu vejo, não sei porquê, Maurício, mas eu vejo aquela passagem onde que os demônios ele sai de um homem e vai para aquela manada de porcos e os porcos se precipitando, eu não sei porquê, Maurício. E aquilo me levou a pensar, sabe, a meditar muito sobre aquilo. E eu acho que eu não sou habilitado em algumas áreas para responder, mas como um pastor, como teólogo, eu quero responder apenas nas questões espirituais. E talvez supor algumas outras coisas, mas espiritualmente falando, eu vejo que Jesus Cristo ele ama a nossa nação, ele ama o Brasil, nós temos orado e ele tem respondido sim. Essa passagem diz que Jesus, quando ele chegou nas províncias dos Gadarenos, havia ali um homem endemoniado que ele dormia no sepulcro, ele era muito, mas muito rebelde, diz que as pessoas tentavam prendê-los, talvez até para proteger dele mesmo, da própria pessoa dele, porque ele saía gritando em meio ao cemitério e ele pegava pedras e se feria, se machucava, se cortava, ele era muito agressivo, ele era tão agressivo e o poder do demônio era tão forte nele que disse que quando ele era preso, ele quebrava os grilhões, ele soltava das correntes, ele saía dos presídios, ele corria em direção ao cemitério e ia lá dormir. A sua moradia era no sepulcro. Dá para imaginar tamanho de possessão demoníaca? E a Bíblia relata que quando Jesus chegou, aquele homem, ele saiu correndo, aquele endemoniado de Gadareno, ele saiu correndo e se lançou aos pés de Jesus. E aqueles demônios grita e diz, é que temos nós contigo. A Bíblia diz que aquele homem se jogou e adorou Jesus. E quando aqueles demônios viram a Jesus, sabia que ele era o Filho de Deus e olhou para Jesus como Filho de Deus e clamou e disse, olha, eu te peço que você não nos mande embora dessa cidade, dessa província, nos manda aqueles porcos, mas não nos tire desse lugar. Talvez seja uma característica daquele demônio. Jesus diz, qual é o seu nome? E ele diz, meu nome é Legião. Sabe, o demônio ele se apresenta muito de acordo com uma característica local, não é o nome em si, mas são suas características. Legião quer dizer, naquele tempo, uma legião romana, eram vários soldados romanos, então não era um demônio, era uma legião, ou seja, eram vários demônios. Jesus olha e ali ele permite que aquilo aconteça para uma grande lição para os nossos dias. Então ele permite que aqueles demônios saiam daquele endemoniado e entrem aqueles porcos, e aqueles porcos, a Bíblia diz que eram quase 2.000, lá em Marcos 5, diz que eram quase 2.000, os porcos vieram e se precipitaram, e pularam, e morreram afogados ali. Dá para imaginar essa cena? Aquele homem se tornou liberto daqueles demônios, eram muitos. Você imagina se eram quase 2.000, quantos demônios deveriam ter? Quase 2.000 demônios naquele homem. Sabe, demônios violentos, bravos, mas que quando viu Jesus, se lançaram ao pé porque sabia que ele era o Filho de Deus, numa época onde que os homens não sabiam quem era ele. Então eu começo a entender
que quando o nosso presidente diz, olha, o meu tema é conhecereis a verdade vos libertará. O Brasil precisa realmente conhecer a verdade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele se autotitula como a cura, porque ele é a cura para a nossa nação. Aquele homem, ele estava em um processo demoníaco muito avançado, porque a palavra do Senhor diz que o demônio ele vem para roubar, matar e destruir. Aquele homem estava com o seu futuro furtado, roubado, sabe? Ele estava destruído, havia morte sobre aquele homem, mas Jesus chegou e aquele homem foi curado daqueles demônios, sabe? Ele foi liberto. O que eu entendo? Sabe, ser liberto de demônios é simples. Quando Jesus ele chega, o demônio conhece. O demônio sabe quem é Jesus. Quando Jesus chega, não há um demônio que fique. Ele bate em retirada. Jesus Cristo disse, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Sabe o que é isso? É a autoridade sobre o nome de Jesus. Apenas o nome dele nos traz essa autoridade. Imagina quando Jesus chega. Aqueles demônios reconhecidos ao ponto de se lançarem ao pé dele e clamar, e clamar. Sabe, o problema não é ser liberto de demônios. Ser liberto de demônios é simples. Aceita o Senhor Jesus. Sabe, se lança aos pés dele. Eu te garanto, você será livre. Porque a palavra do Senhor diz que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas nós temos orado pela nação, sabe? Temos clamado pela nação. E eu vejo uma grande estratégia do inferno quando esse vírus maldito, ele toma toda a humanidade. Quando esse vírus maldito chega em todas as nações, ao ponto de atingir o Brasil, uma terra tão querida pelo Senhor. E nós temos orado e orado, e parece que as coisas não estão funcionando. Olha, meu irmão, está funcionando sim. Jesus Cristo, ele tem se revelado. Sabe, o problema não é ser liberto por espíritos, mas é ser liberto pela própria humanidade. Sabe, o homem precisa de libertação espiritual. Essa é a minha área, eu conheço. Mas o homem também precisa de uma libertação de si mesmo. Uma libertação da sua própria humanidade. Porque a palavra do Senhor diz que no finais dos tempos haveria um grande esfriamento espiritual. Sabe, os homens odiariam uns aos outros. A iniquidade aumentaria, e eu vejo que nós estamos vivendo esse tempo, o homem está perdendo o amor. Paulo diz a Tiago, ele diz assim, olha, haverá o tempo aonde que os homens se tornarão mais amantes do dinheiro do que de Deus, se tornarão perversos mais, sabe, se tornarão frios. E eu vejo que nós estamos vivendo esse tempo. Ser liberto por demônio, basta que você se lance aos pés de Jesus, mas ser liberto pela sua própria humanidade. Tem que ter uma decisão própria. A palavra do Senhor diz que quando Jesus chegou àquele lugar e aquele endemoniado foi liberto, aqueles jovens que tomavam conta daquela manada saiu a anunciar pela cidade, olha, chegou um homem aqui, e aquele endemoniado, aquele famoso endemoniado de Gadareno que todo mundo conhecia, ele foi liberto. Mas aconteceu uma outra coisa, os porcos receberam o espírito dele e começou a morrer, se lançaram no precipício, todos eles morreram. Os donos das manadas dos porcos se enfureceram e foram até aquele lugar, e quando chegou lá, a Bíblia diz que eles viram aquele homem liberto, curado, sabe, era um novo homem, restituído na sua integridade. Mas isso não comoveu aqueles homens, porque aqueles homens tinham os olhos voltados para o seu prejuízo. Sabe o que acontece? A humanidade, né? O espírito humano, o espírito do próprio eu,
Ele pensa nos seus lucros, nos seus benefícios. Aqueles porcos, eles viam como valores, eles viam como finanças, porque era dali que ele tirava suas finanças. Então era muito mais interessante que eles tivessem as suas finanças restituídas. Eram homens ricos, porque eram quase 2.000 porcos. Aquilo era valores grandes. Dá para imaginar isso? E se aquele homem, Jesus, continuasse ali, eles iriam perder muito mais porcos na cabeça deles. Os seus valores estavam nessa terra. O homem carnal tem os valores nessa terra. O homem espiritual tem os valores nos céus. Nós precisamos ser libertos dos homens carnais, porque os homens carnais, eles pensam no seu próprio benefício, nas suas próprias questões. Você pode libertar um homem endemoniado dos seus demônios, mas você não consegue libertar um homem do seu próprio eu, do seu próprio ego, da sua própria vaidade, da sua própria maldade. Sabe, eu vejo Jesus levantando pessoas no nosso tempo. Eu sou pastor, eu penso de forma espiritual, sabe, a minha formação é teológica, eu tenho formação superior em teologia, mas eu não tenho medicina, eu não sou um político. Aliás, você pode até me considerar um apolitizado. Sabe, pode até me considerar uma politizada, então eu só vou supor algumas coisas, eu só quero supor algumas coisas. Eu fico supondo se aqueles homens que eram donos daquela fortuna de porcos existissem no dia de hoje, eles seriam os governadores, os prefeitos, os políticos que teriam benefícios. Porque eu vejo assim, será que é tão difícil a cura? Jesus Cristo, ele é a cura. E ele tem se revelado a alguns médicos. Eu vejo que hoje a internet é muito clara e não mostra muitas coisas. De vez em quando eu vejo um vídeo de um médico que ele fica alegre e diz: olha, eu consegui curar vários de uma forma, e levanta outro e diz: olha, eu descobri que esse vírus ele age como uma trombose no coração, então anticoagulante, eu consegui curar alguns. Outros dizem assim: olha, eu descobri que há um remédio que é para pragas, que eu dei no... Será que Jesus não está revelando a cura? Mas que benefício tem os homens se em meio a uma pandemia houver cura? Então eu fico imaginando, se aqueles homens, aqueles porcos existissem hoje, será que eles seriam os nossos governantes? Mais amantes do dinheiro do que de Deus? Porque aqueles homens expulsaram Jesus, porque Jesus era um prejuízo para ele. Será que a cura seria um prejuízo para os nossos governantes? Eu só estou viajando, porque, como eu disse, eu não entendo muito de política, mas eu li uma reportagem que dizia que em março parece que foi liberado 80 e tantos bilhões, 80 e poucos bilhões para os estados, para as prefeituras, sabe, uma parte para que fosse para a saúde e a outra parte para sanar dívidas. Será que estão todas sendo usadas nos seus trâmites legais? Eu creio que sim, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim. Sabe, será que há benefícios nessa pandemia dentro da política? Será que é por isso que não estão querendo saber das curas? Assim como rejeitaram Jesus, que é a cura, aqueles homens, donos das manadas, será que os nossos governantes têm rejeitado Jesus, que é a cura, nesse tempo, por causa dos seus benefícios? Não quero acreditar nisso. Sabe, eu não quero acreditar nisso. Quantas verbas têm sendo liberadas para os governos dos estados, para os municípios? Sabe, as licitações em meio à pandemia, será que tem existido? Será que tem sido facilitado? Não, eu não quero acreditar que o homem tem sido tão perverso ao ponto de deixar vidas
indo embora, morrendo, famílias chorando, filhos sofrendo, sabe, pais sofrendo com a perda dos seus filhos. Não, o homem não pode ter chegado a esse ponto, porque se chegou a esse ponto, eles não seriam aqueles donos das manadas. Se eles viessem naquele tempo, para hoje seriam os políticos, mas se os homens fossem assim hoje e fosse aquele tempo, eles não seriam donos das manadas, eles seriam os próprios porcos caminhando à beira do precipício, seriam os próprios porcos sendo lançados em um abismo, tamanha sua maldade. Então, eu não acho que são, não. Eu não acho que são. Será que em 2020 demora tanto a descobrir uma cura? Demora tanto a ser concluído um trâmite de legalização de um remédio para beneficiar aqueles que estão morrendo? Será que se fosse uma arma, seria tão demorado? A cura eu li uma reportagem que dizia que Israel descobriu uma vacina. Será que o trâmite é tão complicado assim? Ou o benefício é maior? Não quero acreditar que o homem tenha chegado a esse ponto, não. Sabe, eu creio que não. Prefiro acreditar que não. Eu não quero crer que esses homens sejam os porcos caminhando para o precipício. Não é. Não é, não. Ou é? Jesus Cristo é a cura. Se você crê nisso, nós temos que orar para que o homem seja liberto dele mesmo e da sua maldade. E se você quer orar com relação a isso, eu também quero que o Brasil conheça a verdade. Jesus Cristo é a verdade que liberta, que cura e que santifica. Se você crê nisso, nós somos um. Tamo junto.